Eu saúdo a todos vocês, meus amados irmãos, com a santíssima paz do Senhor. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês que estão assistindo este vídeo. Aos quais ainda não me conhecem, o meu nome é Gleidson Adriano. Neste vídeo eu irei relatar 3 experiências que o Senhor Deus me concedeu, 2 no ano de 2018 e uma neste presente ano e neste mês de fevereiro que nós estamos. 2 são sobre o inferno e uma sobre o reino celestial. Eu irei dar início relatando as 2 primeiras experiências que ocorreram no ano de 2018. Um certo dia, neste ano de 2018, eu fui dormir. E logo após, eu me vi dentro de um ambiente, um lugar, uma caverna. O lugar era uma caverna. Eu observando aquela caverna, eu notava que atrás de mim tinha uma cachoeira assim descendo uma água bem suave. E tinha luz no ambiente que eu estava, nessa parte onde eu estava tinha luz. E diante de mim tinha uma parede, era como se fosse um muro, uma parede invisível, transparente, dava para ver ela. Era como se fosse um líquido, uma gelatina, ficava na minha frente, não dava para ultrapassar. E olhando diante dessa parede, para lá da caverna, tinha uma escuridão muito grande. Que a caverna era grande, mas do lado que eu estava tinha essa luz, era iluminado, e tinha essa cachoeira que descia assim atrás de mim. E olhando para lá, depois da divisão, que a divisão ficava bem assim na minha frente, tinha o resto da caverna. E lá era tudo escuro. Lá era tudo escuro. E enquanto eu observava, eu vi uma pessoa saindo lá do meio da escuridão, vindo em minha direção. Era uma mulher, uma jovem. Essa jovem, bem jovem mesmo, ela no máximo tinha uns 25, 24 anos, para uma mulher jovem. Um semblante aqui na terra agradável, um jeito assim formoso, porque ela era jovem. E ela chegando perto de mim, eu fiquei olhando para ela e eu disse assim para ela: vem para o lado onde eu estou, porque eu via que ela estava na escuridão e meu lado tinha luz. Eu disse: vem para o lado que eu estou. Ela olhava para mim assim. Aí sabe o que ela respondeu para mim? Ela disse assim: quando eu estava lá na terra, eu andei com muitos homens, eu fiquei com muitos homens, e eu enganei muitos homens. Então eu morri e vim para cá. É por isso que eu não posso passar para o lado que você está. Aí eu parei assim, eu olhava para ela, eu olhava para aquele muro, para a parede, eu olhava assim de ponta a ponta, não tinha nenhum espaço que ela pudesse passar. E eu ficava olhando assim para ela e ela olhava para mim com um rosto de conformação. Ela estava conformada com aquela situação. E eu ficava assim calado olhando para ela, mas eu não podia fazer nada por ela, nada. Eu queria que ela passasse para o lado que eu estava, mas não tinha como. E ela também estava com aquele jeito conformado. Então eu voltei para a terra, eu acordei. Passado alguns meses, ainda no ano de 2018, eu tive outra visão. Nessa outra visão, a minha visão não era como visão de homem. A nossa visão de homem era limitada. A gente olha para frente e assim a gente só vê um certo limite. A minha visão neste outro sonho era como a visão de Deus. Eu via tudo. Minha visão estava de cima. Eu via tudo.
E olhando lá de cima para baixo, eu vi uma região bem extensa, vi uma região de terra bem grande. E era muito escuro, era uma densidade tremenda de trevas. Era como se fossem várias nuvens pretas, assim, aquela coisa muito escura. É mais escuro do que o próprio escuro aqui que nós conhecemos na Terra. E aquela coisa cobria aquele ambiente inteiro, e em uma parte dava para visualizar a parte que Deus quis que eu visse. Eu vi a terra, o chão seco, sequíssimo. Parecia é muito pior do que qualquer chão seco aqui nessa terra. Ali a água nunca caiu sobre. Era uma coisa sequíssima, assim, a um ponto extremo. Era uma coisa sequíssima mesmo. Não tem como comparar com nada aqui dessa terra. Era um chão que é até difícil de descrever, de tão seco que era. Uma terra sequíssima, rachada. Jamais uma água, ao menos, caiu sobre aquele solo. Aquela coisa rachada. Eu vi uma cavernona muito grande, que estava ali no meio. Uma caverna muito grande. Parecia aquelas grutas assim, era muito grande. Eu via isso de cima. E de repente eu vi muitas pessoas correndo de dentro dessa caverna. Muitas pessoas correndo. Eles corriam, povo sem roupa correndo, e eu vendo isso lá de cima. Pessoal gritando, correndo, e eles correram tantos metros depois que saíram daquela caverna. De repente, a caverna era muito grande, eu vi uma coisa que eu não sei discernir, eu não sei o que é aquela coisa, mas é um monstro. Eu não sei o que era ele, era um demônio. Mas eu digo assim, eu não sei comparar com o que era, porque eu não vi ele. Mas eu vi os braços dele. Ele tinha uns braços grandes que esticava, ou era o braço dele que era daquele jeito mesmo. Mas ele alongava esse braço dele aí, e ele puxava aquele povo que tinha corrido lá na frente. Ele puxava aquele povo e trazia para dentro da caverna, porque o povo tinha fugido dele. Estava correndo, tentando escapar, e ele puxava, e aquela gritaria, ele jogava lá para dentro da caverna de novo, e o povo não tinha o que fazer de jeito nenhum. Não tinha o que fazer. Eu vi isso e voltei para a terra, acordei. Então, passados esses anos, desde 2018, estamos agora em 2022. Neste mês de fevereiro, meus amados irmãos, há poucos dias atrás, no dia 20 de fevereiro, eu tive uma majestosa e grandiosíssima experiência com o Senhor Deus. Na noite do dia 19 para o dia 20, na madrugada, eu lembro que eu fiquei acordado até as 3 da manhã. Então, por essas horas, eu comecei a orar ao Senhor, dizendo assim: Senhor Deus, por favor, me mostra o reino celestial, me mostra a tua habitação, me mostra como é a habitação de todos os teus servos fiéis, o reino eterno, por favor, pois eu compreendo plenamente o conhecimento que o Senhor me deu da tua palavra. Eu já li, eu sei como é, conforme está escrito, mas eu queria ver, Senhor, com os meus próprios olhos. Me leva lá para me ver como é, ainda eu estando na terra. Então, eu fui dormir em torno de 4 horas da manhã, e quando eu adormeci, após ter orado ao Senhor, meus amados irmãos, eu apareci diante de uma floresta muito grande. Eu apareci diante de uma floresta muito grande. Estava à noite, era em torno de 6 horas da noite, havia acabado de anoitecer. E essa floresta tinha as árvores plantadas como se fosse uma perto da outra. Os troncos delas, elas eram uma colada na outra, não dava espaço entre elas não, praticamente. Pareciam assim, era uma infestação que colava uma na outra. Era aquelas florestas bem fechadas, não tinha caminho. Mas no meio daquela floresta tinha um caminho sim, um caminho semelhante a um caminho que foi aberto
através de uma enxada, parece caminho que foi aberto com enxada, aquele caminho de terra. É um caminho muito estreito, não dava para passar nenhum carro ali, não dava de jeito nenhum. No máximo daria para andar 2 pessoas uma do lado da outra, porque não era largo, era um caminho estreitinho, não passava um carro ali de jeito nenhum. E eu vi esse caminho no meio dessa floresta. Era a floresta de um lado, floresta do outro, e esse caminho no meio. Mas a floresta era muito grande, muito alta as árvores dessa floresta. E enquanto eu olhava, porque eu estava de frente dela, olhando assim para aquelas árvores, uma escuridão tremenda, porque apesar que a noite havia acabado de começar, estava cedo, a luz da lua não iluminava o chão ali perto do tronco da árvore não, porque as florestas tinham umas árvores muito grandes e a luz batia apenas nas folhas, não descia lá embaixo, porque as árvores eram aquelas árvores muito grandes mesmo. É árvore que não tem como comparar aqui em capitais, nem cidades assim, em cada estado, em qualquer lugar do mundo não. Era aquelas árvores mesmo de floresta, coisa muito grande. Só tinha a luz da lua batendo um pouco ali no meio do caminho. E também não batia muito, porque como a floresta era muito grande, assim, o que sobrava, o espaço era muito pouco. O que caía a luz ali no caminho não era uma luz tão concentrada não. Era uma luz que dava para ver o caminho, mas também não era tão iluminado, jamais. E enquanto eu olhava para essa floresta, para o caminho, porque eu estava na frente dela, apareceu um demônio. Um demônio muito feio. O rosto dele, ele tinha um corpo de homem, de ser humano, mas o rosto dele era uma coisa horrível, uma coisa desfigurada, é uma coisa horrenda mesmo, assim. Qualquer um que olhasse já saberia na hora o quão horripilante é a aparência dele. Não tinha nem como jamais comparar com nada desse mundo aqui. Era uma coisa devastosa mesmo, horrenda. Ele tinha um rosto horrível, o nariz dele era como se fosse assim para baixo, era como se fosse um V deitado assim. E era horrível. Os olhinhos puxados, era uma coisa horrorosa, feio, horrível. Ele tinha um cabelo assim para trás, deitado assim para trás, imenso. O cabelo dele batia no calcanhar aqui. Faltavam uns 3 dedos para bater, arrastar no chão. Era muito grande, muito longo o cabelo dele. Liso, muito liso, bem preto. Cabelo muito escuro, bem preto mesmo. Cabelo liso, parecia uma seda, um lençol assim, lisíssimo. E bem volumoso. Bem preto o cabelo dele, muito grande. Ele olhou para mim, apontou assim para dentro do caminho, apontou lá para o caminho, olhou para mim e falou assim com aquela voz de demônio, voz bem grave, feia, horrível, que aqui na Terra ninguém tem, jamais. Nem efeitos de estúdio consegue fazer uma voz daquela. Ele olhou e disse assim: eu duvido você chegar na cidade, eu duvido você chegar no paraíso. Aí eu fiquei olhando para ele assim, bem sério. Aí na minha consciência, na minha mente, eu pensei assim: pois você vai ver. Então ele desapareceu. Quando ele falou isso, ele sumiu, ele evaporou. E eu entrei no caminho estreito e comecei a percorrer. Meus amados irmãos, ao decorrer do caminho, eu comecei ali, umas 6 da noite. Eu percorri a noite inteira, com a madrugada. Eu fui até o final. Ao decorrer do caminho, meus amados irmãos, eu cheguei a um momento que eu falei assim: meu Senhor Deus, se a pessoa não tiver coragem, ela volta. E sabe por quê? Porque, meus amados irmãos, desde o momento que eu comecei a caminhar até o final, só piorou. Aparecia gritos, aqueles uivos de lobo, monstros. Era aflição, pânico, medo, terrores, tremores. Era uma coisa espantosa, causava uma sensação horrível. É uma coisa que não tem como descrever de modo
através de palavras aqui. Só presenciando, vivendo, para realmente ter noção do que é aquilo ali. É uma coisa, sabe, estarrecedora. No caminho inteiro. Era gritaria, era uns barulhos de monstro. E causava medo, muito medo. E a gente andava sozinho ali, humanamente falando. Sozinho. E tudo escuro, olhava para um lado era floresta, do outro floresta, uma escuridão que não tem como descrever assim. Só tinha um pouco de luz da lua no caminho, no trajeto, para a gente ver a estrada, né? E bem estreitinho. Porque se praticamente se abrisse os braços assim, batia nas árvores. Se abrisse, esticasse bem, e dependendo da pessoa, se ela fosse alta, batia nas árvores se ela esticasse, abrisse assim, porque o caminho não era largo, jamais não era largo, não. Então a gente olhava assim, via escuridão em todo canto, tinha só o caminho para seguir, só o caminho para seguir. E eu caminhei a madrugada inteira, cheguei no final. Quando eu cheguei no final do caminho, meus amados irmãos, eu saí, já estava amanhecendo o dia, eu saí daquele caminho, terminei o caminho todo. Eu olhei assim para trás, a floresta, eu vi que tinha acabado aquele monte de árvore, já estava amanhecendo o dia. E eu olhei que tinha terminado. Aí eu estava caminhando no chão de areia, né? Aquele chão abrido como se fosse na enxada, aberto como se fosse na enxada. Eu pisando agora em cima de uma pedra única, era uma rocha. Eu estava pisando em uma rocha, era uma rocha única, assim, bem grande. Rocha, o chão era uma rocha. Aí eu pisava assim, aquela coisa, né, bem firme. E eu comecei a caminhar adiante, caminhando em frente. Eu vi que eu estava se distanciando cada vez mais da floresta. Eu olhei assim para um lugar que estava mais ou menos uns 200 metros. 150 a 200 metros. Eu olhei assim, eu vi um lugar muito iluminado mesmo, muito iluminado. Uma luz que não tem como descrever nenhuma coisa aqui nessa terra, no mundo dos viventes, aqui não tem como comparar. Eu vi aquela luz, porém eu não fitei os meus olhos ali por muitos segundos não, porque de repente mesmo, quando eu comecei a olhar para a cidade, eu comecei a ouvir alguém correndo, como se fosse um cavalo, umas pisadas de cavalo correndo. Quando eu olhei para trás, eu vi quem era que vinha correndo. Meus amados irmãos, aqui na terra, eu tenho problema de visão. Eu tenho astigmatismo e miopia, e de um tempo para cá eu tenho percebido que tem desenvolvido também esse outro problema chamado hipermetropia, que é problema para enxergar de perto. Então aqui na Terra, para ver a uma certa distância, eu preciso de óculos de grau, por causa do problema de visão. Mas lá eu não tinha problema de vista não, lá eu via com nitidez, perfeitamente. Eu já tinha se distanciado alguns metros da floresta, e quando eu olhei para trás, aqueles passos de cavalo correndo vinha de dentro lá do caminho. Então, eu olhando para lá, quem vinha correndo lá de dentro era aquele mesmo demônio que tinha aparecido para mim lá no início, antes que eu entrasse no caminho. Aquele que tinha duvidado que eu não conseguiria passar. Ele apareceu para mim correndo agora. O pé dele não era de cavalo, mas quando ele pisava, era o som de cavalo. Parecia um cavalo correndo, assim, uma coisa muito veloz mesmo. E quando ele corria, ele não corria como um ser humano corre aqui na terra. O ser humano, quando ele corre, ele dá as passadas longas. Ele não. Ele corria com os pezinhos assim, bem juntinho, mas muito rápido. Era uma coisa que ele juntava assim a perna e ele só corria assim, era uma coisa diferente. O ser humano não corria assim aqui, mas ele corria dessa forma. Então, eu vendo ele correndo,
lá vindo desse caminho para me pegar, o rosto dele era um rosto que estava sedento, uma ira, uma fúria, um ódio que não tem como descrever. Ele estava com um rosto tão sedento para me destruir que ele estava com vontade. O que aparentava no rosto dele era que ele queria me comer com os próprios dentes dele, na boca assim. Ele vinha com uma ira, uma raiva que não tem como descrever aqui. Eu nunca vi em nenhum filme e nem em alguém um semblante tão monstruoso, tão assim, uma ira, uma revolta, uma raiva que não tem como comparar. Ele vinha assim com a sede, sabe, maior do mundo para me destruir mesmo. Ele veio feito uma desgraça sem comparação. Eu olhei para ele e vi que ele vinha atrás de mim. Eu saí correndo para o final do caminho onde eu estava pisando, que era uma rocha bem grande. Eu saí correndo até o final. Saí correndo e eu vi que tinha o final dela, porque tinha uma divisão, um abismozinho, um abismo mais ou menos assim, desse tamanho assim, que ficava no chão, um abismo. Era um buraco que dividia, que encerrava neste caso o final da rocha para a outra calçada, que era a cidade da cidade celestial. Esse abismo separava, dividia o final da rocha para a calçada da cidade celestial. Então eu percebi que tinha esse abismo. Eu corri, correndo com uma vontade muito grande, porque ele queria me pegar. Como eu já estava um pouco distante, eu tive essa vantagem. Eu estava um pouco distante do final da floresta, mas ele corria muito rápido, mas eu corri mais rápido do que ele, até porque eu estava meio perto até de chegar no final. Então eu corri, pulei. Meu coração estava batendo muito forte, eu estava sentindo uma aflição, um pânico, um medo, o coração batendo, eu estava sentindo aquele desespero, porque ele queria me matar e eu fiquei aterrorizado. Meus irmãos, quando eu pulei o abismo, esse pequeno abismo, eu caí no chão da cidade celestial. Quando eu pisei assim, pulei, porque como eu vinha rápido, eu consegui pular com muita facilidade. O impulso da velocidade me fez pular aquele abismo com muita facilidade. Quando eu pulei e caí no chão, eu caí assim. Eu lembro que quando eu pisei na calçada da cidade celestial, desapareceu instantaneamente aquele medo, aquele pânico, aquela aflição. Meu coração, que eu estava batendo muito forte, na mesma hora se acalmou, foi instantâneo, evaporou todos os sentimentos que eu estava sentindo até antes de ter caído, de ter pisado na calçada da cidade celestial. Quando eu caí assim, eu senti na mesma hora, evaporou os sentimentos ruins, sumiram de mim, sumiram na mesma hora. Aí eu virei assim e olhei para trás, olhei para lá, olhei assim. Aí eu vi ele parado, com a raiva, um olhar assim, uma coisa irado assim, um sentimento que não tem como descrever aqui não. Não sei nem o que ele estava sentindo na totalidade. Eu via no rosto dele, um rosto irado assim, uma coisa que não tem como comparar. Aí eu olhava para ele e ele não podia passar para o local que eu estava. Ele não podia pular como eu pulei. Ele não podia, senão ele tinha pulado. Ele não podia passar dali. Jamais. Não poderia nunca. Ele ficou na ponta assim, assim, fazendo um barulho na boca assim, como se fosse um cachorro, um lobo, um monstro ali, um leão. E ele fazia um som assim, ficava respirando assim com aquela raiva. E eu olhava para ele bem calmo, porque entrou dentro de mim uma paz, um consolo, um sentimento maravilhoso que não tem como jamais descrever aqui nessa terra. Porque aqui nessa terra não tem como sentir isso não. Você pode sentir a maior alegria na sua vida aqui. Você pode passar o dia mais feliz da sua existência aqui nessa terra, nessa vida. Mas nunca se comparará ao sentimento que eu senti lá em cima. Porque quando eu pisei no chão da cidade celestial, entrou em mim uma paz,
entrou em mim um consolo, entrou em mim um sentimento tão indescritível que excede qualquer coisa, por mais excelentíssima e maravilhosa que seja, que nós possamos sentir nessa terra. Não tem como sentir nenhum sentimento aqui nessa terra que se compare ao sentimento que eu senti lá. Não tem como, jamais. Aquilo entrou na mesma hora dentro de mim e os outros sentimentos ruins evaporaram instantaneamente. Quando eu olhei para ele, eu já não sentia mais nada, eu só sentia um sentimento extremamente maravilhoso. E quando eu olhava para ele, me deu um sentimento assim, como se fosse um instinto de desprezo por ele. Eu não queria nem mais olhar para ele. Quando eu olhei para ele assim, eu virei e nem queria mais olhar para ele. E ele ficou lá. E eu não queria mais olhar para ele. E eu comecei a caminhar adiante. E eu olhava para o chão. Meus irmãos, lá tem uns blocos assim do calçamento da cidade. É de ouro puro. Mas não é um ouro igual nós vemos aqui na terra, não. Não é esse ouro que a gente vê nos programas de televisão, em vídeos, esse ouro que fica guardado no banco, não. Não é esse ouro aí, não. É um ouro muito mais reluzente. É um ouro que parece que acabou de sair da fornalha. Sabe quando tem aqueles vídeos onde mostra o povo refinando o ouro? Põe assim no fogo e logo após tira, ele vem tipo derretendo, brilhando assim, parece uma brasa. Pronto, o ouro lá é amarelo daquele jeito. Parece que acabou de sair do fogo. O chão brilha, é um ouro que excede esse ouro amarelo aqui da terra. É um ouro reluzente assim o tempo inteiro. Parece que ele é refinado a cada milésimo de segundo. Não para de brilhar, jamais. Eu olhava, eu via aqueles blocos no chão assim, um encaixado no outro assim, na estrada inteira, na calçada inteira, no ambiente inteiro da rua. Aí eu fui andando e olhando assim, aí eu vi o arco da cidade assim, quando a gente vai entrando, eu passei por debaixo do arco da entrada da cidade. Aí quando eu passei, eu vi duas casas. Eu vi uma casa bem para lá e vi uma mais para lá. As casas lá não tem esse modelo que nós costumamos conhecer aqui na terra, não. As casas lá são assim. O formato do telhado é assim, é desse jeito. É assim. O telhado sobe, tanto de um lado como do outro. Não é como os daqui não, é meio deitadinho assim as telhas. Lá é subindo. Eu vi essas duas casas assim. Uma bem assim perto de mim e a outra para lá. Tinha assim todo aquele caminhozinho assim do lado da casa. Assim, uns degraizinhos assim, umas calçadinhas assim, para a pessoa andar do lado da casa. Era uma casa extremamente maravilhosa, bem alta, bem trabalhado, o acabamento que não existe aqui na terra. A cor dela era uma cor tipo cremosa, uma cor que aqui na terra também não tem como existir. Era diferente, uma cor assim tipo goiaba, a cor da casa, com um detalhe branco assim. Uma goiaba tipo vermelha dentro. Não era como a goiaba. Eu digo goiaba porque assim tem umas goiabas assim que elas são meio assim tipo pendendo já para uma cor cremosa vermelho assim. Mas não é aquela cor tradicional da goiaba não, porque tem umas goiabas que parecem rosa, né, assim dentro. Assim é tipo um rosinha assim. Mas era pendendo para aquilo ali. Então eu observava, passou o vento assim, ó, na minha frente, o vento passou assim, deu para ver o vento. O vento, ele tem a cor tipo assim, transparente. Você vê ele passando. Ele passa assim, é transparente o vento. Ele passou assim na minha frente, ele passou do lado da casa, deu a curvinha assim do lado da casa. Ele não bateu na casa, ele passou do lado da casa. Quando ele passou do lado dessa casa, meus irmãos, dentro do vento, eu vi, acendeu uma luz azul bebê. Uma cor azul bebê, acendeu assim dentro do vento. A luz lá, ela tem vida. A luz é como se tivesse um espírito dentro dela. A luz tem vida. Não é uma luz igual da terra não, que acende assim e joga em cima não. A luz lá se move. A luz tem vida. Eu vi uma luz azul bebê acendendo do lado da casa quando o vento passou.
e a luz estava dentro desse vento. Eu vi quando ele fez assim, aí ele passou do lado da casa e deu uma curva assim, e acendeu uma luz extremamente maravilhosa. É uma luz que não tem como comparar com nada aqui nesse mundo. E também a luz do ambiente. A luz do ambiente. Lá, a luz não é como aqui na Terra não. Porque lá não tem sol, lá não tem os luminares. Lá não tem a lua e nem tem o sol. Eu olhei para o céu. Lá o céu, assim, não é aquele branco não. Aquele branco que quando você olha você não vê nada com detalhe. Não é aquele branco liso não. É um branco diferente. É um branco diferente. É um branco tipo da cor de uma nuvem. Assim você vê detalhe. Você vê detalhes na cor. E lá a luz não sai lá de cima. Porque lá não tem o sol como na terra. A luz lá é ambiente. A luz ela pega em todos os lugares. Lá não tem sombra nenhuma. Não existe sombra lá não. Aqui na Terra, por mais que tenha o sol muito forte iluminando aqui, mas pega a sombra nas casas, nos lugares. Aqui existe sombra. Lá não tem sombra em nenhum lugar, porque eu não vi isso. A luz lá, meus amados irmãos, é tão forte, mas tão forte, é uma luz tão clara, mas tão clara, que esse sol aqui, desde o dia que eu acordei, na manhã do dia 20, logo após ver essa majestosa e gloriosa experiência que eu passei a considerar a luz do sol, a luz da terra, fraca. Eu passei a considerar a luz da terra fraca, porque é mesmo. A luz da terra é fraca em comparação ao que eu vi lá em cima. Meus amados irmãos, essa luz aqui, essa iluminação é fraca se for comparar com o que eu vi lá. Lá é tão iluminado, mas tão iluminado, que não tem como comparar com nada desse mundo aqui. Não existe comparação aqui. Nessa terra não tem. É muito forte a luz, não tem como lá ter sombra jamais. Então, de repente, eu vi que desceu uma luz assim e bateu naquela casa, naquela primeira casa que estava perto de mim. A luz era uma luz rosa, cor de algodão doce. Quando a luz bateu na casa, a casa tipo que mudou de cor. Com aquela cor assim maravilhosa, assim, tipo levitando, assim, flutuando perto da casa. Era uma luz. Todas as luzes, o ambiente inteiro, na verdade, quando nós olhávamos, quando eu olhei, dava um sentimento tão tremendo, tão maravilhoso em mim. Um sentimento que não tem como descrever aqui nessa terra não. É um sentimento tão glorioso, mas tão glorioso. Você olha assim, tudo é maravilhoso. Você olha para a luz, causa uma coisa assim, sabe? Uma paz, um consolo, é um sentimento indescritível. Não tem como jamais sentir um sentimento desse nesse mundo aqui não. Nessa terra não existe isso. Lá é indescritível. Não tem como comparar com nada desse mundo o que eu senti lá. Não tem, não adianta. Não existe nada nessa terra que se compare com o reino celestial. Não existe. Então, meus amados irmãos, eu fui apenas ao início da cidade. Não me foi permitido ir até o meio. Não me foi permitido ver outras coisas. Eu vi essas coisas que eu acabei de relatar para todos vocês, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, nós deveríamos andar de joelhos todos os dias da nossa vida. Porque o que o Senhor Deus, o que o Altíssimo, é o Filho dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, o único e eterno Salvador das nossas almas, preparou para nós. É uma coisa que jamais nós merecíamos, nunca merecíamos essa tão grande glória, esse tão grande e avultado e glorioso e eterno galardão que o Senhor Deus preparou para todos os fiéis. Nós deveríamos andar de joelhos, independente de todos os sacrifícios que nós fizéssemos para Deus, em demonstração de agradecimento, ainda seria pouco, ainda seria muito pouco. Porque o que eu vi lá em cima é algo que não tem como comparar com nada nesse mundo. É algo tão indescritível, tão gloriosamente indescritível, que essa terra aqui não vale nada.
esse mundo aqui que nós vivemos, ele não vale nada. Independente do que você alcance, que você consiga, nada, dinheiro, nada nesse mundo aqui é tão excelentissimamente como é lá em cima. Nada aqui vale alguma coisa. Vale nada. Meus amados irmãos, pelo amor de Deus, vivam cada vez mais para Deus. Se esforcem cada vez mais para Deus. Porque aquele caminho estreito que eu vi, aquilo é a verdadeira figura. Não só o caminho, como também até o meu trajeto no caminho, é a verdadeira figura da nossa vida aqui na terra diante de Deus. Só entra no céu quem entrar pelo caminho estreito e tem que chegar até o final. Porque eu entrei e eu fui até o final para ter acesso à cidade celestial. Esta é a verdadeira figura, como o nosso próprio Senhor e Salvador eterno Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 7, versículo desde o 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. O demônio que apareceu para mim, ele disse: eu duvido você chegar na cidade, eu duvido você chegar no paraíso. Ele disse isso para mim, porque até o próprio Satanás sabe que é o único caminho que leva o homem, a mulher, o ser humano até Deus é o caminho estreito, como o nosso próprio Senhor e Salvador eterno Jesus Cristo falou. Meus amados irmãos, apenas o caminho estreito salva. As aflições, a cruz, a autonegação, a renúncia, temos que viver assim. Porque quem não andar pela porta estreita, negando a si mesmo e sofrendo as aflições de um justo, seguindo as pisaduras de Cristo, como o apóstolo Pedro falou na carta dele, jamais chegará lá. Quem não andar assim não chega, não existe, não tem atalho. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador, como nosso próprio Salvador falou. Apenas há um caminho, e este é o estreito. Não tem como chegar ao reino eterno a não ser por esse. E eu vi o caminho estreito. Eu andei nele, cheguei até o final e cheguei na cidade celestial. Deus me mostrou isso. Então que nós, meus amados irmãos, valorizemos isso. E que de maneira nenhuma vivamos de qualquer jeito. Porque a recompensa, a glória eterna que está preparada para nós, não tem como descrever de jeito algum. Tudo nessa terra passa. E além disso, tudo nessa terra não vale nada. Mas o que tem para nós reservado é infinitamente glorioso e é eterno. Meus amados irmãos, esses são os relatos que, através desse vídeo, pela misericórdia e graça de Deus, eu estou testemunhando, relatando para vocês, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus guarde e abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês, meus amados irmãos. E que cada um de nós, cada vez mais, prossiga retamente, fazendo a vontade do nosso Senhor e Salvador eterno, porque não é em vão, jamais, a nossa caminhada, não é em vão, jamais, o chamado eterno e glorioso que o Senhor Deus nos fez. Renunciemos esse mundo, vivamos para Deus, porque tudo nessa terra passa, mas a eternidade jamais haverá fim. O que nos espera é extremamente glorioso, que a gente não desperdicie isso, meus amados irmãos, porque para isso fomos chamados, para isso nosso Salvador veio e levou as nossas culpas, as nossas ofensas, as nossas transgressões, as iniquidades, todos os pecados, para que nós herdemos a eternidade com Ele. Meus amados irmãos, que o Senhor Deus superabunde cada vez mais a graça e a misericórdia dele sobre a sua vida, porque o que nos espera é muito glorioso. Amém. Eu dou graças a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.